Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, olha só, vou te mostrar exatamente aonde que você monta um trade, independente de qual mercado que você opere, como que você faz isso. Por exemplo, a gente tem essa operação montada aqui agora, é só um trade para demonstrar aqui para vocês dentro de um contexto, porque toda oportunidade de trade que você monta é baseado nessas três coisinhas, né? Exatamente contexto, que é extremamente importante, a gente vai entender sobre isso, macro e micro, né? O alinhamento de macro e micro para você ter uma boa oportunidade, montar uma posição onde o seu risco é baixo e o seu retorno é superior e muito mais superior do que o quanto você está arriscando. Isso é extremamente importante, né? O risco-retorno favorável, o alinhamento macro e micro te proporciona isso, vou estar te mostrando exatamente, e as confluências, né? Que alinha muito com o contexto, que são exatamente mais de um conceito, mostrando ali a possibilidade do preço começar a subir, a possibilidade do preço começar a cair para você montar boas posições no time correto de entrada, beleza? Então vamos entender isso aqui, pessoal. O que significa esse negócio de contexto, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma configuração onde há contexto envolvido. Então, o que seria o contexto aqui? Eu estou no gráfico de 1 minuto, a gente pode andar em qualquer tempo gráfico aqui, a gente vai encontrar exatamente isso que eu estou comentando. Você vê aqui o preço andando de forma lateral, tá vendo? Ele está andando de forma lateral depois de ter caído bastante. Então eu vou tirando o zoom do gráfico, a gente vai navegando aqui no ativo e a gente vai presenciando aqui uma movimentação forte de baixa no gráfico de 5 minutos. E ele veio subindo, corrigindo essa movimentação de baixa e veio andando de forma lateral. Sempre que o preço anda de forma lateral, ele está criando liquidez. É a grande informação que a gente tem, isso é muito importante. Então, aqui em cima dos topos fica localizado muitos stop loss e embaixo dos fundos também localizado muitos stop loss. Inclusive, pessoal, deixa o dedo no like, esse vídeo vai, cara, elevar o seu nível no mercado e bora para esse conteúdo de fato. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E aí, pessoal, cheio de stop loss em cima, cheio de stop loss embaixo, porque muita gente se interessa em comprar em níveis de suporte e em vender em níveis de resistência. Então, quando a gente tem topos nivelados, a gente tem um nível de resistência. Quando a gente tem fundos nivelados, a gente tem um nível de suporte. Então, o trader comum ele busca exatamente esse tipo de região para montar posições. A gente aqui está entendendo como o profissional monta posições. Como que o profissional monta posições, pessoal? Ele monta depois das capturas de liquidez. Esse é o objetivo. Então, isso é bem importante de entender. E aí a gente vê aqui nitidamente que o preço captura a liquidez em cima dos topos, faz aqui uma breve captura, um movimento meio esquisito. No tempo gráfico menor ele até gera uma oportunidade, não cheguei a montar trade ali. A gente tinha até mapeado isso aqui lá no time do Excelência Trade, onde eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho, a gente faz todo o trabalho prático do treinamento ali todos os dias referente a todos os mercados, né? Então, mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercados internacionais, enfim, todos os ativos. Então aqui, por exemplo, a gente vê que ele capturou a liquidez. Essa quebra de fundo aqui, ó, o preço quebra esse fundo depois de limpar a liquidez em cima dos topos e força para baixo. Aqui muita gente pensa em vender aqui. Não é um ponto tão bom, eu gosto mais do cenário mais micro. Porque o que seria isso que eu estou explicando para vocês? Quando você vem aqui, ó, nesse desenho, olha só, aqui fica muito ilustrativo o que eu quero mostrar para vocês. Isso daqui é um tipo de trade bem interessante, que é o choque, que é esse CHOCH, e isso daqui é o BOS, né, o BOS. Então, dentro do Smart Money, dentro da análise SMC, a gente tem essas duas configurações que elas são muito relevantes. Claro que tem várias e várias outras para a gente estar se interessando, mas essas duas elas geram cenários muito relevantes. Então, você montar posições nessas zonas são sempre muito interessantes. A mudança de caráter sempre depois de capturar a liquidez. O BOS, ele tem que gerar um order block aqui muito bom para você vender nessa zona. A gente vai encontrar alguns cenários ali no gráfico, onde eu vou ilustrar isso aqui para vocês bem visual. Então, voltando nessa oportunidade aqui, por exemplo, o que a gente vê, pessoal? Lá nos 5 minutos tinha aqueles topos nivelados, que são esses topos aqui, tá vendo? Aqui no minuto você vê que até deu uma furada, mas lá nos 5 minutos você vê que tem sim uma zona aqui lateral com topos nivelados. Então o preço visitando em cima, ele está capturando os stop loss presentes em cima desses topos e alinha muito bem para uma possibilidade de venda. E aí você vê aqui o preço quebrando esse microfundo, tá vendo? Nesse movimento de baixa, e aí no teste, na hora que o preço volta, você tem ali uma oportunidade de trade para surfar o movimento seguindo exatamente essa linha de raciocínio aqui, ó, desse desenho, tá vendo? O preço quebra um topinho válido no movimento de alta com intenção e ele volta para um teste para desenvolver uma movimentação. Isso aqui é a mudança de caráter. Então, por exemplo, se a gente tem isso aqui, ó, o preço andando de forma lateral, ó, ele está andando de lado. E o principal aqui é o fato dele estar nivelando os topos ou os fundos, mas vamos falar dos topos, que é exatamente aquela configuração ali. Quando ele visita em cima desses topos nivelados, se tiver algum pavio aqui, alguma coisa tem que ser em cima do pavio também, porque é exatamente onde está localizado a maior parte dos stop loss de quem está vendendo nessa resistência, a gente quer ver uma boa confirmação.
por exemplo, uma mudança de caráter como essa. Claro que aqui ela está quebrando o topo, né? Então remete à possibilidade de compra. Aqui nesse desenho eu estou falando sobre vendas, que é exatamente o que aconteceu aqui nesse movimento. A gente está falando sobre trade vendido, né? Trade de venda. Então, liquidez em cima de topos, que é esses topos nivelados, a gente vai buscar por confirmações, isso aqui, de vendas, que seria, ao invés de quebra de topo igual está aqui, seria quebra de fundo. Então é isso aqui, ó. O preço faz esse movimento, olha lá, igualzinho isso aqui, só que ao contrário, tá vendo? Quebra o fundo válido no movimento de baixa, volta para um testezinho, você tem a venda no teste para surfar o movimento. Isso aqui é bem interessante, é uma forma bem simples de pegar trade e muito profissional e muito boa para você montar a operação. Claro que você monta a operação no teste, né? Na hora que ele vem voltando aqui, ó, você monta a operação, seu stop fica em cima do topo para surfar o movimento. E aonde desse teste você entra? Normalmente próximo aos 50% dessa impulsão de baixa é um ótimo negócio. Nesse caso é uma impulsão de alta aqui em cima, ó, tá vendo? Então 50% dele para baixo costuma ser um ótimo ponto já para você montar a operação. Nesse caso, como a impulsão é para baixo, os 50% de cima é um ótimo ponto. Vamos entender isso ali no gráfico, você vai ficar bem claro. Olha só. Aqui, por exemplo, ele faz isso, tá vendo? Ele quebra esse fundinho aqui, ó, micro fundo, ele faz 1, 2, 3 nesse movimento de baixa e aqui ele gera a possibilidade de você montar a operação nesse ponto circulado, com stop aqui em cima do topo para surfar esse movimento de baixa. Só que está muito confuso, não está muito nítido o fundo, está meio estranho, então não me interessei por esse movimento. Logo, ele deixa aqui um topo bem expressivo, tá vendo? Todo topo expressivo é muito parecido com fundo, com topos nivelados. Topos nivelados está cheio de stop loss em cima. Topos expressivos está cheio de stop loss em cima também. Então, aqui em cima dessa linha marcada está cheio de liquidez. E aí, principalmente porque o preço quebrou esse fundo nesse movimento de baixa, então induz muita gente a vender aqui nesse ponto. Muita gente coloca os seus stop loss aqui em cima. Cara, é um ótimo cenário para você estar buscando o preço lá em cima. Sempre tem que ter essa visão institucional, né? Você tem que entender aonde que tem muitos stop loss, ó. Fundos nivelados. Cara, tem muita gente comprando aqui nesse suporte. Quando o preço vier vindo aqui, muita gente vai comprar no suporte e vai encher aqui embaixo de stop loss. Isso é muito importante porque são as zonas de liquidez que são extremamente relevantes para a gente estar observando e entendendo o preço, beleza? Então isso é muito bacana e importante. E aí quando ele visita lá para cima, olha só, ele limpa a liquidez em cima dos topos nesse movimento e aí a gente vê aqui o preço andando de forma lateral de novo, parecendo com o que ele fez ali, mas o principal, quebra um fundo válido com o interesse da oferta e volta para um testezinho. Ó, se você for ver os 50% dessa impulsão de baixa, é mais ou menos por aqui. Tudo para cima aqui é um ótimo cenário. Esse candlezinho verde que tem ali, ó, olha só, esse candlezinho verde aqui é um ponto de entrada maravilhoso quando tem ele, que é um FVOB dentro da análise SMC, um order block, uma Fair Value Order Block chama esse movimento, tá? Os nomes você não precisa se preocupar, mas olha lá, ele mitiga exatamente aquela região e vem desencadeando esse movimento, tá vendo? Então a montada de posição foi um pouco mais embaixo aqui, porque eu vi um pouquinho depois o movimento sendo desenvolvido e ele vem andando nessa movimentação. E agora a gente vindo em outro ativo, a gente vê exatamente isso acontecendo também com essa mesma dinâmica de contexto. Isso que eu estou mostrando para vocês é o contexto. A gente vai alinhando confluências para encontrar um cenário onde as probabilidades de fato jogam a nosso favor, que faça sentido você entrar naquela operação, e a gente vai alinhar macro e micro ali para encontrar um stop barato e um retorno macro, né? Então se você tira o zoom aqui, por exemplo, do gráfico, também temos um flow de baixa, tá vendo? Quando você tira o zoom, você tem uma perspectiva do movimento muito melhor e de qual que é o flow, tá vendo? Você tem aqui toda essa movimentação de baixa, mostrando o flow, você vê que o preço vem subindo todo agarrado aqui nesse movimento e a chance dele gerar boas vendas é grande. Então aqui ele gerou uma boa venda, aqui ele gerou uma boa venda. E qual que é o raciocínio por trás dessas vendas? Por que ali são possibilidades de venda? Aqui também ele gerou uma boa venda. Isso tudo a gente mapeou lá no time da Excelência Trade, posso mostrar ali para vocês o antes e depois, inclusive dessa oportunidade aqui agora, depois da outra. Olha só esse cenário aqui. A gente vê que o flow é de baixa nessa linha de raciocínio. Você vê que aqui a gente tem, de novo, um topo expressivo. Em cima de topos expressivos a gente sabe que tem muitos stop loss e a gente quer buscar as regiões onde tem muitos stop loss, porque é o preço estando ali que vai fazer sentido ele gerar algum tipo de oportunidade. Se for em cima de topos, é uma oportunidade de venda, caso ele traga para nós uma confirmação, igual a gente viu aqui no ativo, naquele desenho, né, que eu estava mostrando para vocês, igual a gente viu naquele outro ativo ali também. Então aqui, olha só, você vê nitidamente que esse é o nosso topo de liquidez, ele quebrou fundos também, tá vendo? Quebrou esse fundo no movimento de baixo, então realmente enche muito de stop loss aqui em cima por conta dessa configuração. Esse topo aqui chama BSL e aí o preço visita lá em cima. Na hora que ele visita, ele entra em uma posição do gráfico extremamente relevante. Se você joga no tempo gráfico menor, gráfico de 1 minuto, olha o que você encontra. Exatamente ali, pessoal, um desenvolver, peraí que é aqui,
um desenvolver de um choque, que é uma mudança de caráter, tá vendo? O preço quebra esse fundo nesse movimento de baixa com o interesse da oferta perfeitamente, volta para um teste, e aqui no teste você tem um cenário muito bom. Olha só, a gente observando isso aqui lá no time. Também ela já está até desenhada, ela conversando exatamente essa possibilidade, falando da liquidez e mostrando o choque sendo desenvolvido ali em cima como uma possibilidade legal. Mais em cima tem um order block, mas um choque sendo desenvolvido ali era um ponto muito bom. Era o que a gente estava conversando ali naquele movimento, e aí você vê ele testando aqui essa região e desenvolvendo esse movimento. É aqui que você monta a sua operação. Poderia até ser um pouco mais embaixo. Aqui a gente tem esse bloco, tá vendo? Que é o último candle de alta antes do grande movimento de baixa, que quebra fundos. É uma zona de order block institucional, uma zona institucional para você montar operações. É um ótimo cenário. Mas não necessariamente você precisa montar somente ali no máximo do movimento. Igual eu falei, essa impulsão de baixa aqui, ela tem os 50% dela, tudo em cima desse 50% já é um bom cenário para você montar essa operação. Se você colocar aqui essa ordem, igual eu falei, e o stop em cima do topo, a gente está falando de um movimento aqui de baixa, até a mínima ali, só para a gente ter uma noção, de 5 vezes o risco-retorno, tá vendo? 5 vezes o risco-retorno. Isso significa que se você arrisca R$100, você faz R$500 nesse movimento desenhado aqui no time, nesse movimento. Então, isso aqui é bacana, porque é a questão do macro e micro que eu falei. Seu risco é sempre muito pequeno, seu stop é muito barato, é isso que eu quero dizer com risco pequeno, e o seu retorno, por ser uma liquidez, uma zona dos 5 minutos, por exemplo, de tempo gráfico maior, o seu stop é do 1 minuto e o seu retorno é de tempo gráfico um pouco maior. Claro que essa zona de liquidez você pode buscar no 5, no 15, no 1 hora, no 4 horas, não tem problema nenhum. Assim como essa confirmação nos 5 minutos, no 1 minuto, normalmente é onde ela fica mais interessante ali para você estar buscando, e o seu stop também vai ficar bem barato. Isso é muito importante para você estar montando posições nos lugares certos no gráfico, onde as probabilidades jogam a seu favor e seu risco é pequeno. Então aqui em cima, querendo ou não, ele faz a mesma linha de raciocínio. Olha só, ele quebra esse topo, que é um topo expressivo de novo. Não é um topo tão bom quanto o anterior, porque ele não conseguiu quebrar nenhum fundo, tá vendo? Então é um topo pior do que esse daqui, porém ele é bem expressivo, então a gente considera que sim, tem bastante liquidez. E aqui ele vem subindo, tinha aquele order block lá de trás, que é uma zona institucional. Ele acaba furando um pouco aquele order block, mas a gente estava observando exatamente por isso lá no time da Excelência Trade, preço furando essa região, e se ele gerasse uma confirmação, estaríamos diante de um cenário de venda muito favorável. Eu vou mostrar para vocês aonde que a gente montaria essa operação ali. Então olha só, a gente observando exatamente por isso lá no time, olha só, aqui a gente de olho nesse movimento, olha lá ele furando o order block, isso aqui a gente estava vendo ontem de noite. Olha lá, ele furando o order block, fazendo o choque ali em cima, a gente tem um cenário de venda muito bom. É só você vender no teste. Então já está 100% mapeado. A gente faz isso com todos os mercados, todos os ativos, todos os dias. É bem bacana para você aprender a executar com muita clareza, muita facilidade, né? Ajuda demais. Então aqui a gente não está vendo muito nítido esse choque, essa mudança de caráter, a não ser quando perdeu esse fundinho nesse movimento. Mas eu estou nos 5 minutos, né? Então você joga lá no 1 minuto para você dar uma refinada e encontrar um cenário mais barato mesmo, sabe? Com um time de entrada bem bacana, você vê nitidamente ele quebrando o fundo, igualzinho a gente desenhou ele agora, num movimento de 3 ondas, inclusive. Esse movimento de 3 ondas, pessoal, quando faz 1, 2, 3 e quebra um fundo válido, a gente tem aqui exatamente um cenário de confirmação. O movimento de 3 ondas confirma a quebra de fundo dentro da análise SMC, que é a análise institucional que eu estou mostrando aqui para vocês. Então a gente tem essa impulsão toda de baixa, os 50% dela é mais ou menos por aqui. E de fato, quando tem esse topinho aqui, qualquer coisa em cima desse topinho já é um ótimo ponto para você montar essa operação e colocar o seu stop loss lá em cima. É de fato, olha, ele busca exatamente em cima um pouquinho, pode montar a operação com tranquilidade, seu stop está de um baratinho, super tranquilo, e o seu retorno é muito mais interessante. Então aqui, se a gente for avaliar aquilo que eu mostrei, montando a operação exatamente ali naquela zona, com o stop em cima dos máximos, seguindo, né, toda a linha de raciocínio ali do desenho, que está perfeitamente ilustrado. Você está falando aqui de uma operação só para a gente ilustrar a tela embaixo do movimento. Claro que provavelmente aqui já é um ótimo ponto para fechar. Tá vendo esse fundo aqui de liquidez? Esse fundo aqui já é um ponto legal, esse fundo é um ponto legal. Essa lateralização aqui é uma zona de líquida, que chama, né? Uma zona de liquidez, uma zona líquida do gráfico, que é onde o preço estava subindo, andou de lado, continuou subindo. Então aqui é uma região de interesse, então um ótimo ponto para fechar também. Mas só para a gente avaliar o movimento inteiro, a gente está falando sobre um risco-retorno de 8 para 1. Ou seja, se você arrisca R$100, você faz R$800 nesse movimento inteiro. Mas levando até esse alvo que eu comentei, a gente já está falando de praticamente 6 para 1. Então você arrisca R$100, você faz R$600. Ou seja, esse que é o sabor ali de você pegar um trade com um risco-retorno vantajoso, que é exatamente onde a gente tem essa relação macro e micro, stop barato e um retorno macro. Então aqui a gente tem muito
contexto para um movimento de baixa como esse. Se você vier aqui no mini índice, por exemplo, a gente tem uma configuração também com essa linha de raciocínio, tá? Que foi ontem, inclusive, nesse movimento totalmente previsível aqui que ele desenvolveu. Posso vir nos 5 minutos também, olha só. Nitidamente nos 5 minutos você vê o que aqui, pessoal? Olha só. Você vê aqui, ó, fundos nivelados. Embaixo de fundos nivelados está cheio de stop loss, porque a gente compra, muita gente compra no suporte. O preço vem aqui embaixo, confirma lá no tempo gráfico menor e bum, olha o tamanho desse movimento. Aqui para cima, mesma coisa, ó, topos expressivos, tá vendo? Esse topo expressivo aqui está cheio de liquidez, inclusive porque, olha só, deu um zoom ali, o que esse movimento fez? Quebrou fundos no movimento de baixa. Então aqui em cima está cheio de liquidez, o preço vai lá em cima, no tempo gráfico menor, confirma e bum, gera movimento de baixa. Aqui ele gerou um fundo expressivo, tá vendo? Quebrou esse topo nesse movimento de alta, cheio de liquidez aqui embaixo, veio aqui, bum, confirma, estoura lá para cima. Cara, esses trades aqui todos são de mais de 5 vezes o risco. Então se você arrisca R$100, você faz mais de 500, para lá de R$500 com muita facilidade. E quando não funciona eventualmente alguma coisa assim, tem alto potencial de funcionar, mas nada é 100% no mercado, cara, você perde ali sempre muito pouquinho, entendeu? E quando o preço desenvolve, na maioria das vezes, porque são cenários bem prováveis, você tem ali um retorno muito superior. Então aqui ele faz exatamente isso também de novo. Todos esses aqui eu já trouxe para vocês lá no nosso grupo do Telegram, inclusive. A gente tem um grupo, isso aqui é nosso ambiente prático, né? Mas lá no grupo do Telegram é gratuito o grupo, então do Telegram a gente faz todo um trabalho legal lá. Estou sempre mandando vários vídeos exclusivos. Inclusive eu trouxe esses antes e depois lá no meu Instagram também, tá em cima para você me seguir lá que tá cheio de conteúdo. Então, sempre estou trazendo esses antes e depois, mostrando de todos esses movimentos aqui, todos os dias lá. E esse aqui foi um cenário muito bacana também. Limpa a liquidez embaixo dos fundos. Você joga lá no 1 minuto para a gente ver essas confirmações que eu estou falando. É dentro totalmente da linha de raciocínio daquelas outras que eu mostrei ali para vocês. Só que nesse caso na compra, então vai ser igualzinho essa daqui, ó, que eu tinha desenhado aqui. Ela vai ser exatamente igual a ela. Então o preço faz exatamente isso. Ó. Ele quebra o topo válido no movimento de alta com intenção, volta para o teste. Você tem a oportunidade de montar essa operação nesse teste com stop embaixo do fundo. Olha só, vamos avaliar exatamente esse movimento para você ver. Olha aí, a gente está falando de uma movimentação, opa, até lá em cima, só para a gente saber, lá de praticamente 5 vezes o risco-retorno. Então é essa linha de raciocínio que eu falei com vocês que é muito relevante. Que era exatamente o que a gente estava de olho lá no time, então a gente pode olhar aqui exatamente esse movimento. Boa, que foi ele indo lá, tá vendo? Nessa linha de raciocínio. Intencionalidade na compra, faz um choque legal mostrando interesse da demanda. Na hora que ele volta para o teste, a gente tem a possibilidade de compra aqui no teste para surfar esse. Então é só comprar no teste que você tem um cenário muito bom ali para entender esse movimento como um bom cenário. Claro que aqui, dentro daquela linha de raciocínio que eu mostrei para vocês, os 50% ele acabou não chegando, então esse teste foi um pouco curtinho. Então aqui realmente você está entendendo o tamanho do risco e podendo entrar um pouco antes. Realmente foi um teste um pouco curtinho aqui, diferente desses outros cenários, olha só. Diferente desses outros cenários, aqui, por exemplo, foi um teste bem mais abaixo dos 50%. Aqui a gente mapeou também essa configuração, que foi uma ótima configuração. Aqui a gente tem essa venda ali em cima também, que foi uma configuraçãozinha que vale a pena observar. Aqui a gente tem essa compra também com uma linha de raciocínio. Aqui a gente tem essa compra aqui também com essa linha de raciocínio onde o preço vem embaixo, tá vendo? Dos 50% fica muito mais saudável. Então o que você tem que sempre avaliar é o tamanho do risco, né? Olha só, a gente observando isso aqui lá no time, essa configuração aqui também e todas essas outras, lá, todos esses movimentos, a gente chegou a mapear. Onde tem setinha ali, a gente mapeou com antecedência lá no time para observar. Então ele fazendo o choque ali embaixo, tá vendo? Exatamente nessa linha de raciocínio toda de limpa de stop loss e confirmando, você tem um ponto para entrar na operação e surfar os movimentos. Então, às vezes o preço faz um teste muito curtinho, igual eu mostrei ali naquele outro cenário. Na maioria das vezes ele busca os 50% ou então um pouco embaixo do que ele, e isso é a melhor das configurações. Só que, quando ele está buscando um teste muito curtinho e tem ali a possibilidade de você entrar antes dos 50%, e o que avalia você está podendo entrar antes ou não? Qual que é o parâmetro? O parâmetro, pessoal, é o tamanho do stop. Sempre é o tamanho do stop. Ou seja, se tiver barato,
muito baixinho o stop por algum motivo, às vezes está muito baixo, né? O stop tá muito pequenininho, tá super tranquilo. Então vale a pena você entrar até um pouquinho antes dos 50%, porque às vezes o preço não chega ali, igual a gente viu aquele outro cenário. Na maioria das vezes ele vai chegar e já vai ser um ótimo ponto, e normalmente é ali que o stop fica barato mesmo, mas às vezes, dependendo da configuração, por ser mais micro, por ser dependendo do ativo, dependendo do tanto de volume que tem no mercado, os espaços ficam com muito menos pontos e tudo mais, sabe? Então você consegue ali realmente um stop bem barato, mesmo entrando antes dos 50% do movimento, tá super tranquilo. Você já consegue participar de uma movimentação sem arriscar muito, arriscando mesmo assim pouco, mas também sem o risco de não participar do movimento por conta do teste ser muito curtinho, entendeu? Então quando dá para alinhar ali o stop barato, dá para entrar até antes, com certeza, beleza? Então aqui a gente tem vários movimentos encaixados nessa linha de raciocínio. Então o que eu quero que vocês entendam? O preço só faz sentido montar uma operação quando o preço está exatamente nessas zonas de liquidez importante, embaixo de fundos realmente nivelados, sabe, que faça sentido. Olha só o flowzinho de alta, nivelou os fundos, visitou embaixo e gera um cenário para continuidade, sabe? Isso tudo faz muito sentido. Lá em cima limpa muita liquidez, tá vendo? De vários topos, você tira o zoom, tem até um flow maior de baixo, ó. Então faz sentido também. Você vai alinhando isso dentro de um contexto, cara, você vai vendo como que vai gerando muitas oportunidades, tá vendo? Nesses pontos de virada do preço. Claro que tem vários trades de continuidade também no meio do caminho que a gente mapeia, eu sempre mostro lá no meu Instagram, mas esse tipo de operação é uma operação bem objetiva que vai te ajudar demais com a consistência no mercado e esse crescimento insano, beleza? Vamos junto, pessoal, contem comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos chamando, me chama lá no Instagram também e se inscreva aí no canal, se você não for inscrito, deixe seu like e vamos juntos. Fui! Valeu, pessoal!